Está no ar o programa Radianálise Saúde, um programa onde nós vamos falar sobre espiritualidade, autoconhecimento. E hoje o meu convidado é um convidado muito especial. César Romão, seja muito bem-vindo aqui no programa. Obrigado, Rose, pelo convite. Parabéns, cenário maravilhoso. Eu estou encantado aqui, não só com o cenário, mas com os bastidores da emissora. E parabéns a você e a emissora por tê-la aqui. Eu que agradeço, viu? César Romão, gente, ele é escritor, conferencista, jornalista, advogado. Livros publicados em mais de 50 países. Romão, me fala um pouco sobre a sua trajetória. É uma longa estrada, né? Você sabe que às vezes, Rose, a gente vai realizar uma palestra e ainda é protocolo, né, as pessoas lerem o currículo. E tem coisas que eu nem lembro mais que eu fiz. E as pessoas hoje vão lá e descobrem. Eu tenho gente que fala que fez um especial da minha carreira e foi muito interessante porque ela levantou coisas que eu nem lembrava mais, né? E o importante na vida é ir fazendo, ir aprendendo, a gente procurar ter informações transformadoras, né? Tanto para a nossa vida como para o espaço de vida que a gente ocupa. Verdade, é uma carreira que você tem toda a trajetória, que não foi fácil, né, Romão? É óbvio, porque não é qualquer pessoa com 50 livros publicados, né? Não é para qualquer pessoa hoje em dia, não, Romão? Eu sou de Gêmeos, né? Geminiano é incansável. Tanto que, apesar das minhas dezenas de formações acadêmicas, eu estou terminando agora, nunca parei de estudar, né? Eu estou terminando agora uma pós-graduação em neurociência pelo Mackenzie, e o pessoal fala, Romão, pelo amor de Deus, o que você vai fazer com tudo isso? Na realidade é assim, eu tenho que manter o meu cognitivo funcionando, nós temos que aprender. A neurociência é uma matéria super importante hoje para pessoas que têm contato com pessoas, com empresas, né? Então, é importante aprender. Aprender é transformador para quem aprende e quando você divide esse aprendizado. É importantíssimo, né? O nosso assunto hoje, pessoal, é sobre a linguagem neutra. Romão, você como um escritor, o que você tem a dizer sobre a linguagem neutra? Ela é invenção? O que é? É uma ideologia? Por que surgiu isso? Olha, vamos voltar no tempo. Voltar ao tempo das cavernas, por exemplo. As pessoas se relacionavam e tinham um processo de linguagem através dos desenhos, né? Sim. Na parede e tal. O tempo passou, aí cada aldeia tinha a sua cultura, cada aldeia tinha o seu modo de se comunicar. Isso não mudou ainda, nós ainda vivemos em aldeias, aldeia A, B, C, D. Então, cada aldeia que surgiu ao longo da existência humana sempre colocou os seus próprios conceitos de cultura. Então, quando os sumérios, por exemplo, começaram a criar a escrita através das tábuas de areia, né? Os sumérios viveram onde seria talvez o Iraque hoje. Sim. Então, o primeiro vestígio de frases, de palavras, foram criados pelos sumérios. E se você estudar os primeiros escritos dos sumérios, por exemplo, você vai notar isso também, que eram coisas relativas à cultura deles. Então, cada tribo, ao longo da existência humana, sempre criou a sua própria cultura. Algumas morreram, algumas sumiram, foram extintas, outras prevalecem. E, em relação à sua pergunta, é um comportamento cultural, na minha opinião. É natural que uma parte de pessoas queiram ser integradas, queiram ser lembradas no pronome de tratamento delas. Agora, nós precisamos lembrar também o seguinte: quando nós criamos algo novo, cultura nova, principalmente na comunicação, é muito importante você se perguntar se isso vai perdurar. Sim, Se não é uma importante. moda, se não é um modelo Eu ia perguntar isso momentâneo. agora. Né?
Porque nós temos, por exemplo, língua portuguesa, a língua inglesa, vamos falar da língua inglesa, né? Claro. Então, hoje, a língua inglesa perdurou. Os americanos criaram a própria cultura Sim. deles, baseado na cultura dos ingleses. Eu não vejo nada contra criar novas maneiras de comunicação na intenção de integrar culturas. Agora, precisa ver se isso não é só algo passageiro, Sim. que vai acabar se perdendo com o tempo. Então, Romão, mas nós estamos vendo vários livros publicados já com a linguagem neutra, e isso pode prejudicar as crianças, né, que estão entrando agora na escola em fase, né, do alfabeto. Começar com uma linguagem neutra, você acha que isso vai prejudicar? O que pode acontecer? Olha, nós dependemos, no processo de educação, nós dependemos muito dos nossos pais. Então, é um processo de escolha. O pai é que vai escolher se ele vai colocar o filho numa escola que tem linguagem neutra ou numa escola tradicional. Então, a primeira escolha educacional é sempre dos pais. Então, os pais é que vão decidir. Na minha família, por exemplo, a escolha das escolas dos meus filhos, na primeira formação, sempre foi junto com a Thaís. Nós é que escolhemos. Hoje eles podem escolher, mas o primeiro passo é sempre dos pais. Essa é uma pergunta que é interessante, porque, Rose, os pais é que vão decidir isso. Claro. Eu ainda não tenho um termômetro, né, dos pais, mas eles é que vão decidir. O mundo, ele organiza as coisas como as coisas têm que ser. Às vezes nós queremos impor determinadas coisas e elas não funcionam. Aí elas passam. Quanta coisa nós temos no nosso esquecimento cultural. Quantas coisas se perderam, nunca mais se falou. Então, eu vou dar um exemplo a você. Jerusalém, ainda existem lá alguns degraus do templo, né, de Jerusalém. Esses degraus, o arquiteto do templo, Hiram Abif, recebe a ordem de Salomão para fazer a entrada do templo um degrau menor e um degrau maior. E aí ele pergunta, mas por quê? Ele fala, e Salomão responde, porque eu quero que quando as pessoas adentrarem ao templo, elas cortem o seu ritmo de existência. Eu não quero que elas entrem no templo no mesmo ritmo que elas estão vivendo. Porque você tinha que, imagina, um degrau menor ou um maior, você tinha que parar, né? E ao mesmo tempo que você para e vai pisar no degrau maior, você olha para cima. Ele diz, eu quero que as pessoas olhem para cima para que pensem em Deus. A nossa vida até hoje não mudou muito. Até se você for a Jerusalém, você vai ver lá, ainda existem alguns degraus desses. A gente tem que perder o ritmo para a gente criar uma boa reflexão sobre as coisas. Então, isso quem vai determinar atualmente são as gerações que levam as crianças para a escola. São as gerações que colocam os seus filhos numa educação tradicional ou numa educação mais moderna. Então, mas você como um escritor, Romão, como que você enxerga essa linguagem neutra? Ela vai prejudicar? É como você está falando, pode ser um modismo. Mas e se não for um modismo? Então, eu acho que isso devia ser o que eu chamo de uma aba, né? Uma matéria à parte. É uma aba. Tá. Você tem, aliás, fica aqui a sugestão aos educadores, né? Você tem aí uma série de matérias que as crianças têm hoje que não tinham no passado. Elas foram sendo colocadas como abas. A gente não deve criticar abas ou tentar sabotar as abas. A gente tem que colocar as abas e as pessoas decidem. Então, a minha sugestão no mundo educacional é para que essa matéria seja colocada como uma aba, porque tudo que é obrigatório, a pessoa se sente desobrigada a fazer. As coisas têm que tocar a mente, têm que tocar o coração, tem que sentir que aquilo é importante para aprender. Quanta coisa a gente aprende e não usa? Esse é outro ponto. Verdade. Né? Mais vale o que se aprende do que o que se ensina. Vou repetir para você. Mais vale o que se aprende do que o que se ensina.
Uma das perguntas que os meus filhos mais me faziam, os três, mas pai, para que eu tenho que aprender isso? Eu nunca vou usar isso na minha vida. E nunca vai mesmo. Mas aquele ensinamento deu a ele o desenvolvimento cognitivo que ele precisava ali na hora. Naquele momento, ele precisava daquele desenvolvimento cognitivo. Então, não era uma questão de você aprender para usar, era uma questão de você aprender para desenvolver o seu cognitivo. Então, eu acredito que os educadores possam abrir uma discussão e colocar esse tema como uma aba, uma matéria, e as pessoas vão aprender, e o uso ou não vai depender daqueles que tiverem o conhecimento. Mas isso vai prejudicar essa linguagem neutra? Eu acho que não, porque o que acontece? Primeiro, ela não é longa, né? Ela até é curtinha. Tem alguns pronomes só de tratamento, é ali que a coisa pega. E nós estamos num contexto tão fortalecido com a língua portuguesa que é muito difícil você quebrar isso hoje. Eu vejo, por exemplo, às vezes eu divido palco com colegas e os colegas já fazem uso da linguagem neutra, né? Nas apresentações dos pronomes. Bem, eu, por exemplo, não tenho nada contra. Absolutamente nada. Tanto que a minha sugestão é para que seja colocado como uma aba na educação, se esse for o caso. Mas, na realidade, eu acho que isso é muito mais seletivo e discriminativo do que você generalizar as pessoas. É muito mais discriminativo você colocar em modelo exponencial determinadas pessoas, porque você está pensando essas pessoas daquele lugar, né? Do que você tratar de forma generalizada. Eu, por exemplo, trato de forma generalizada. Eu trato o meu público como pessoas, como seres humanos que ali estão. E às vezes eu até brinco, eu entro e falo, bom dia, seres humanos, né? Tem alguém aqui que não é ser humano? É muito delicado essa coisa de você discriminar, porque às vezes a discriminação ela vem de coisas que as pessoas não imaginam que estão discriminando, mas estão. Então fica aí a sugestão aos educadores, criem uma aba e discutam uma matéria. Não vejo nenhum tipo de problema nisso. E como que surgiu essa linguagem neutra, Romão? Parece que foi do ar, do nada. É uma reivindicação cultural. É justamente o que eu disse. Durante a existência do ser humano, todas as tribos tiveram as suas reivindicações culturais. Mas teve uma cabeça aí. Não, sempre tem. Né? Então, é uma reivindicação cultural de uma determinada, entre aspas, né, tribo de seres humanos. E é válido. Eu acho que as pessoas têm que encontrar o seu lugar. Agora, você não pode forçar a sua inserção em algum lugar. Não dá para forçar a porta para entrar. Você tem que se contentar disto estar sendo inserido. Inseriu. Agora, o uso ou não é como lei. Veja que quantas leis novas nos últimos 20, 30 anos foram feitas, né? De coisas que ninguém imaginava que um dia poderia acontecer, fizeram uma lei. Você tem uma série de leis aqui no Brasil. Tem uma lei muito antiga, que é de bulinar baleias, que todo mundo sempre questionou essa lei, está no Código de 1918. Né? De repente aparece um político aí que, infelizmente, depois de 100 e tantos anos, aplicam a lei nele com relação a isso. Mas existem muitas leis que, embora estejam no Código, na Constituição, elas não são aplicadas, elas não são seguidas. Ulisses Guimarães disse, quando nos entregou a Constituição, né? Discordar, sim. Desrespeitar, jamais. Então, eu acho que a gente pode discordar, mas não pode desrespeitar. Mas você não acha que isso pode ir além, Romão? Nós sempre fomos além em muitas coisas, só que tudo tem limite. Então, já pensou você apresentar uma dissertação com linguagem neutra? Acho que fica um pouco estranho ou não? Volto a dizer a você, não é que fique estranho.
Na realidade, é uma escolha. É aí que está. Agora, pior que isso, eu vou lhe dizer o que é. Sabe o que é pior que isso? Sabe o que é pior que usar uma linguagem neutra numa dissertação? É você mandar uma inteligência artificial fazer a sua Pior dissertação. ainda. Né? Aí é pior. É pior. Né? Aí é pior. Porque enquanto você usa a linguagem neutra numa dissertação, verdade. você ainda está usando o seu cognitivo. Sim. Existe um concurso literário que todo ano eu participo, dou algumas opiniões. Esse ano foi cancelado. 97% dos textos enviados foram escritos pela inteligência artificial. E para você que faz isso, toma cuidado, porque as pessoas hoje ficam... Eu, por exemplo, eu bato o olho num texto, eu sei que foi uma inteligência artificial por alguns sinais que elas têm e vão demorar muito para corrigir isso. Na China, houve um concurso literário, é o principal concurso literário lá, e uma moça ganhou com um livro de ficção. E aí ela ficou famosa na China, correu os Estados Unidos. Depois ela se arrependeu, depois de uns 40 dias, que ela ficou muito famosa, ela se arrependeu e contou a verdade. Ela falou que foi uma inteligência artificial que escreveu o livro. E aí algumas pessoas da mídia, da minha área de jornalismo, falaram: Romão, o que você achou dessa escritora que escreveu um livro com inteligência artificial? Falei, olha, escrever, qualquer um pode escrever um livro. Não é proibido você escrever um livro com inteligência artificial. O que me admira é a incompetência daqueles 15 jurados que não perceberam que o livro era de uma inteligência. Esse é o problema. Então, veja, eu acho que não é questão de permitir ou não. É a questão da valorização ou da descriminalização que a gente dá para aquilo. Então, acredito eu que aqueles 15 jurados não tiveram nem o trabalho de ler, talvez. Verdade. Inteligência artificial, nós estamos falando também. Ela ajuda, ela atrapalha, você acha que vai além do que já está, você acha que agora a escola, a faculdade, escritores estão usando a inteligência artificial, você acha que um dia isso vai acabar? Olha, não há retrocesso para a evolução da inteligência artificial. Ela veio para ficar, como vieram os computadores na década de 90. A diferença entre remédio e veneno sempre foi a dose. Então, o que acontece? A inteligência artificial tem ajudado muito na área da medicina, na área do comércio, e tem prejudicado muito, por exemplo, na relação cultural. Isso tem prejudicado porque as pessoas recorrem à inteligência artificial até para fazer consultas terapêuticas, consultas com psicanalistas digitais e por aí vai. Então, existe um abuso, né? Esse abuso é que é um problema. Agora, a inteligência artificial, ela está aí para nos servir. Ela não está aí para nos controlar. Esse é o grande drama hoje, né? As pessoas se deixam controlar pela inteligência artificial. Hoje as pessoas acham bacana, né? Olha, eu fiz aqui um trabalho com a inteligência artificial. Inteligência artificial nada mais é do que um grande banco de dados. Ela não pode ser rastreável. Quando você pergunta à inteligência artificial qual a origem, a bibliografia daquilo que ela está te dizendo, ela não tem, ela não é rastreável. Então, ela só tem informações que nós geramos. Sim. Ela não pode falar sobre o seu futuro, só se ela tiver informação sobre o seu futuro. Eu sempre indico às pessoas, né, ao meu público de palestra, façam uso, mas façam um uso ético. Façam um uso como vocês fizeram do computador. E a inteligência artificial ela vai trazer ainda muitos problemas para a nossa sociedade. O primeiro problema ela já trouxe para o México, já trouxe para alguns outros países, que é assim, para você resfriar os provedores, né, as fazendas de inteligência, você precisa de água. Quando você faz uma pergunta para um site de inteligência artificial, você está consumindo na resposta praticamente 3 ml de água. Então você imagina quantas perguntas são feitas
e quanto de água Sim. precisa para resfriar Verdade. essas fazendas digitais. A China, inclusive, está construindo uma, essa notícia é recentíssima, a China com problema de água, eles decidiram construir fazendas digitais embaixo do mar. Nossa. Não sei como é que eles vão conseguir, mas mesmo? está aí a notícia. Interessante. O excesso, né? A gente precisa sempre tomar cuidado com o excesso. Precisa saber realmente entender o que você está fazendo, né? E não achar que ela é tudo. Que ela né? é Então, tudo, porque você daqui a pouco não está pensando mais em nada, só a máquina ali, né? A máquina fazendo tudo por você, nem pensar mais, você vai pensar. Então, olha que coisa interessante e bacana que você disse, Rose. Nós saímos das cavernas e chegamos aqui, hoje, onde estamos, porque nós nunca paramos de pensar. A gente desenvolveu o nosso cognitivo. Então, precisa continuar desenvolvendo Sim. o seu cognitivo. Inteligência artificial é legal? É legal, mas também não é tudo. Tá bom? Você pode levar seu filho lá para uma inteligência artificial e dizer, opera o cérebro dele. Você entrega para uma inteligência artificial operar o cérebro do seu filho? Acredite que não. Pois é. Romão, vamos falar um pouco sobre o seu novo livro, sua nova obra. Vamos. Gente, Um Homem e Seus Discípulos. Ele estava falando a respeito desse livro. E eu gostaria que você falasse, Romão. Rose, eu levei muito tempo para escrever esse livro, porque ele é fruto de uma pesquisa. E este livro, ele tem um texto contemporâneo, quer dizer, muito fácil das pessoas entenderem. Ele fala sobre os bastidores de Jesus. Então, conta também o martírio dos discípulos, algumas coisas que no concílio de Nicéia foram retiradas, né, da nova versão do Novo Testamento, mas que estão lá na história. Sim. Então, eu durante muitos anos realizei essa pesquisa para escrever esse livro. Esse livro tem sido, desde que foi lançado, um tremendo sucesso. Muitos religiosos usam, espiritualistas usam, porque ele é um livro atemporal e, ao mesmo tempo, com uma linguagem contemporânea, quer dizer, um livro muito fácil Sim. para as pessoas entenderem e aprenderem mais sobre o nosso Mestre Jesus. Gente, Tanto que tem um peixe aqui, né? Tem alguns símbolos. Sim, Estrela de Davi. Estrela de Davi. Tá na... Aliás, eu vi aqui no seu programa, você tem aqui a Estrela de Davi como símbolo. Parabéns. Obrigada. Nós precisamos, né, Romão, cuidar muito do espiritual. Quando nós nos tornamos distantes do universo divino, a gente entra em terras desconhecidas. A gente começa a correr perigos. Então, fique sempre por perto do universo divino. Sempre, 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 sempre. É o mais importante. Porque o dia que você tiver que bater na porta do universo divino, dependendo do tempo que você ficou longe dele, a sua batida não tem som. Verdade. Você não vai conseguir entrar. Fica a dica. Como encontrar o seu livro, Romão? Olha, aqui no Brasil, o ponto mais central para todos os meus livros é a Amazon. Você recebe na sua casa. Às vezes eu fico até impressionado, porque eu pego o livro lá, chega no mesmo dia. É verdade. E num preço que eu nunca vi igual. Não sei como é que eles conseguem fazer tanto desconto. Então, você entra lá na Amazon, tem todos os livros do Salomão. Tem outros idiomas, inclusive, se você lê em outros idiomas. A Amazon é a maneira mais simples de encontrar os meus livros hoje. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Enriqueceu demais o meu programa. Prazer, Rose. Você sabe que eu te admiro, você, a sua família, e você é uma grande apresentadora. Está numa casa muito legal. Sim. Eu te desejo muito sucesso aqui, ainda mais sucesso. Agradeço para nós. Gente, um grande beijo e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau.